Muito bom dia, está no ar o Jornal das 11 para todos vocês. Nós vamos tratar aqui de alguns temas, mas eu quero antes desejar um bom dia a todo o povo de Ribeirão Preto, de São Paulo, Campinas, enfim, todo o interior paulista, e que este dia seja um dia repleto aí de vitória para todos os nossos telespectadores. Nós vamos iniciar hoje a nossa programação falando sobre meio ambiente, tendo em vista que essa semana nós tivemos aí o Dia Internacional do Meio Ambiente. E nós trouxemos aqui hoje nos nossos estúdios, em Ribeirão Preto, para falar sobre meio ambiente, o nosso querido Dr. Roger Galino, ele que é advogado e trata dessas questões de crime contra o meio ambiente. Muito bom dia, doutor. Bom dia. Suas considerações iniciais. Nós tivemos na última terça-feira o Dia Internacional do Meio Ambiente e, em razão disso, algumas colocações devem ser feitas a nível processual para que as pessoas fiquem interagidas com como agir diante de uma eventual autuação do órgão fiscalizador competente. Eu quero, doutor, começar aqui, já que o senhor é uma pessoa especializada nessa parte, uma parte que chama a atenção do mundo todo, né, as questões ambientais, porque nós sabemos que hoje existe muita devastação da mata, enfim, está atingida essa parte do meio ambiente. Qual é a maior preocupação, doutor, atualmente, que é possível se extrair da legislação ambiental? Buscando atingir as soluções, uma justiça consensual, a Lei Ambiental 9.605 buscou subsídios e institutos na Lei 9.099/95, que é a lei dos juizados especiais, e trouxe alguns institutos muito interessantes, que são as chamadas medidas despenalizadoras, dentre as quais estão a transação penal ambiental e a suspensão condicional do processo voltada aos delitos cometidos contra o meio ambiente. Bom, a gente sabe que existe um órgão competente, né? Quem, no caso, compete a processar, julgar os crimes que são cometidos contra o meio ambiente? Processar e julgar os crimes cometidos contra o meio ambiente, segundo o artigo 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Federal. Ocorre que não são todos os locais que a Justiça Federal está presente. Deste modo, buscando subsídios até na lei antitóxicos, é possível que eventuais danos causados ao meio ambiente sejam processados e julgados pela Justiça local com a atuação do Ministério Público Estadual. Desse modo, autuado, sendo feita uma atuação numa determinada localidade, onde não existe a Justiça Federal, o órgão competente para processar aquela autuação, dar início ao processo, é o Ministério Público do Estado. E, por conseguinte, para o julgamento daquela causa, o Poder Judiciário Estadual. Inclusive, há pouco tempo eu tive um contato com o promotor do meio ambiente, acho que agora ele foi promovido para um outro cargo mais... Procurador de Justiça. Procurador de Justiça, o doutor Daniel Fink. Ele é procurador do meio ambiente. E eu conversava muito com ele a respeito dessas questões. E existe comete-se muitos crimes hoje, né, contra o meio ambiente, que a gente não fica sabendo. Sem dúvida. Agora mesmo eu vinha de São Paulo, no avião, e eu vinha comentando com uma pessoa que você já não vê mais aquela mata fechada, né? Você vê já a devastação das áreas de uma tamanha... O ser humano ele depende dos recursos naturais, mas necessita de um desenvolvimento, até mesmo para melhorar a sua qualidade de vida. Então, o que nós buscamos é o chamado desenvolvimento sustentável. O que seria o desenvolvimento sustentável? Seria um meio termo entre o desenvolvimento social e a preservação, o menor impacto possível ao meio ambiente. Em razão disso, são feitos os chamados EIA-RIMA, os estudos de impacto ambiental, os quais têm por finalidade determinar estudos para que sejam feitas as grandes obras que a sociedade precisa, com o menor impacto ambiental possível. A decorrência do estudo de impacto ambiental é o relatório de impacto ao meio ambiente, que é feito em uma audiência pública, se o Ministério Público assim requisitar, com a presença
do órgão da administração responsável pela fiscalização ao meio ambiente, do empresário que necessita montar a sua empresa, do próprio Ministério Público, do cidadão, para que, com o conjunto da comunidade, se consiga atender aos anseios sociais com o menor impacto ambiental possível. Muito bem. Nós estamos conversando com o Dr. Roger Galino, ele que é advogado, especialista na área de meio ambiente. E se você quiser participar, se quiser ligar e fazer a sua pergunta ou dar opinião em relação ao meio ambiente, falar com o Dr. Roger Galino, você pode ligar nos telefones que aparecem aí no rodapé do seu vídeo. Nós vamos fazer uma outra pergunta, acho que não colocaram aí, mas daqui a pouco você vai ver aí o telefone da Rede Família e Televisão, onde você pode participar também dessa programação. Doutor, em que consiste os crimes ambientais denominados de menor potencial ofensivo? Essa expressão, crimes de menor potencial ofensivo, também vem da Lei 9.099. A Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, prevê os crimes de menor potencial ofensivo e define como sendo aqueles em que a pena máxima não seja superior a 1 ano. No entanto, quando se trouxe esse instituto para a legislação ambiental, foram feitas algumas modificações. Desse modo, para que ocorra uma transação penal decorrente de crimes de menor potencial ofensivo, é preciso observarmos qual a penalidade prevista para aquele ato, qual seja a pena mínima inferior a 1 ano. Isso vai acabar abrangendo as pessoas beneficiadas pelos institutos despenalizadores da Lei 9.099 serão ampliados. Doutor, o senhor pode explicar melhor essa questão, por exemplo, da transação penal ambiental? Como é que ela é assim, mais ampla? A transação penal, ela consiste numa tentativa de composição dos danos sem que se inicie um processo penal. Feita a autuação, esse termo circunstanciado é enviado ao Poder Judiciário, que por sua vez designa uma audiência. Nesta audiência, o promotor de justiça, ele fará uma proposta de composição dos danos e que, sendo aceita pelo autor dos fatos, irá impedir que se inicie um processo penal. Feita a proposta, o autor dos fatos cumprindo com aquele acordo, é extinta a punibilidade, não há que se falar nem início da ação penal. Muito bem. É possível a suspensão condicional do processo no âmbito dos delitos, eu digo, cometidos contra o meio ambiente? A suspensão condicional do processo também é um instituto trazido da Lei dos Juizados Especiais e é possível, sim, a sua aplicação na lei ambiental, até porque é previsto expressamente no seu artigo 28. Para que ocorra a suspensão condicional do processo, é preciso que haja uma denúncia, o juiz ele suspende o recebimento dessa denúncia e é feita uma proposta para que, num determinado prazo, denominado período de prova, que pode ser de até 4 anos, acrescido de 1 ano, aquele autor dos fatos ele possa fazer a regeneração, procurar de alguma forma solucionar aquela questão ambiental que foi degradada. Mas, doutor, existe a lei do patrimônio histórico, né? Isso. E nós sabemos que numa área onde existe um bem tombado, num raio, me parece, 300 metros, você não pode, ou seja, na área de entorno, né? A área envoltória, você não pode construir nada. Até seguindo esse exemplo, são áreas de preservação permanente, eu jogo até esse seu exemplo, para aquelas propriedades onde há um número mínimo do seu território, da sua delimitação, que deve ser voltada para a preservação ambiental. Como, por exemplo, as matas ciliares, que são também áreas de preservação ambiental, que estão ao lado dos rios, dos mananciais, enfim. Essas áreas de preservação permanente devem ser seguidas. O que ocorre é o seguinte, daí acaba surgindo as autuações, porque o proprietário, até mesmo por uma falta de prevenção, ele acaba adentrando nessa área de preservação permanente onde ocorrem as atuações. É por isso que é muito importante aqui nós frisarmos a questão da prevenção
para evitar a ocorrência de delitos ambientais, porque, veja, cometido um delito ambiental, os reflexos são emanados não só na área penal, mas também no âmbito civil e no âmbito administrativo. Consubstancia-se essa penalidade no âmbito administrativo através das multas, da aplicação de multas ao autor dos fatos. No caso, o termo de ajustamento de conduta, por exemplo, quando eu citei esse exemplo da área involuntária de um bem tombado, eu tive um caso que eu acompanhei de uma pessoa que é conhecido nosso, ele ia construir um prédio numa área, num raio de 300 metros. Então o Ministério Público embargou a obra e fez com que eles viessem fazer um termo de ajustamento de conduta, e eu achei que foi até um absurdo, uma multa violenta. E como é que é feito esse cálculo? Quem que tem poder para fazer isso? Só o Ministério Público? O termo de ajustamento é um instituto que geralmente ele é elaborado em âmbito de da ação civil pública. Antes da ação civil pública ocorre o inquérito judicial. Esse inquérito civil é um procedimento extrajudicial, esse inquérito civil, e dentro desse inquérito civil há a tentativa de se elaborar esse termo de ajustamento. Esse termo de ajustamento nada mais é do que um acordo entre o promotor de justiça, que é o curador do meio ambiente, e o autor dos fatos. Feito esse... Junto com os órgãos, por exemplo, com DEFAT, com PRESP, esses órgãos que são... esses órgãos, eles entram nesse termo de ajustamento de conduta, geralmente através de um laudo pericial. Então, o promotor de justiça, com base num laudo pericial, como autor dos fatos, procura fazer uma composição extrajudicial para que não se inicie uma ação civil pública. Qual que é a consequência disso? Esse termo de ajustamento, para que ele emane efeitos legais, ele deve ser ratificado, ele deve ser homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Feita essa homologação, este termo de ajustamento ele se transforma em um título executivo, o que dará aso, posteriormente, caso o autor dos fatos não cumpra com o que está no termo de ajustamento, a uma execução. Pode ser uma execução por obrigação de dar, como, por exemplo, o pagamento de multas pecuniárias, ou de fazer. Ele será obrigado, coercitivamente, a fazer o replantio, ou, enfim, a compor de alguma forma aquele dano que ele causou ao meio ambiente. Agora, doutor, a pessoa jurídica ela pode ser responsabilizada em âmbito penal pelos atos cometidos contra o meio ambiente? Essa é realmente uma discussão, uma questão bastante polêmica, que a Constituição trouxe no seu artigo 170, a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica. O que tem prevalecido atualmente é que a pessoa jurídica ela não tem responsabilidade penal. Por quê? Porque não há que se falar em conduta da pessoa jurídica, não há que se falar na culpabilidade, no atendimento dos requisitos da culpabilidade que é preciso para que eu possa imputar uma responsabilidade a uma pessoa jurídica. Além do que, a responsabilidade ela é sempre pessoal, sempre subjetiva. É preciso que alguém tome uma atitude, seja, se for o caso, penalizado por isso. O que não pode ser feito pela pessoa jurídica. A pessoa jurídica não tem uma conduta. Quem age em nome da pessoa jurídica são os seus diretores, são os seus sócios, os seus gerentes, serão penalizados por isso. Muito bem, doutor. Eu quero... o tema é muito extenso, né, sobre o meio ambiente. Eu quero deixar aberto para o senhor participar novamente conosco. Eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. E o senhor fizesse as suas considerações finais e daqui a pouco nós vamos para um intervalo. Mas antes eu gostaria das suas considerações finais. Obrigado. As minhas considerações finais consistem basicamente na tentativa de se harmonizar os recursos naturais com o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida para as pessoas. A partir do momento que nós conseguirmos harmonizarmos esses três requisitos, eu tenho certeza que a população, a sociedade e o meio ambiente irá ganhar muito com isso. Muito obrigado, doutor. Nós conversamos com o doutor Roger Galina, que é advogado na área do meio ambiente. Vamos a um comercial e nós voltamos daqui a pouco.